Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Albano, esse aqui é o Ansiedade em Pautas, um conteúdo que tem a finalidade de trazer mais informações sobre os problemas relacionados com a sua ansiedade. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre os sintomas físicos da ansiedade. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, fique à vontade para poder deixar nos comentários, que vai ser um prazer poder estar respondendo e vendo quais são as principais dúvidas que você tem sobre ansiedade. Então nesse vídeo eu vim falar sobre sintomas físicos da ansiedade. Normalmente os sintomas físicos atrapalham muito a vida do ansioso e esses sintomas físicos eles são desencadeados, eles sempre aparecem em algumas situações que são situações que acabam atrapalhando a vida dessa pessoa que sofre com ansiedade. Por exemplo, em um passeio, em uma reunião familiar ou até mesmo dentro do ambiente familiar, dentro da casa dessa pessoa. E quando ela desenvolve esse tipo de sintoma, ela sempre fica com medo de isso acontecer de novo. E isso torna a vida desse ansioso, dessa pessoa ansiosa muito ruim, porque ela está sempre com medo de fazer algo e não conseguir por conta desses sintomas ansiosos. Então eu vim aqui para falar um pouquinho mais sobre sintomas físicos da ansiedade. E nesse vídeo eu vou falar sobre eles. Muitas pessoas hoje estão se tornando ansiosas. Diversos fatores presentes no mundo acabam contribuindo para o desenvolvimento dessa ansiedade. Fatores como a economia, o excesso de notícias ruins, um ambiente de trabalho que não é um ambiente muito bom, o mercado financeiro que acaba influenciando na economia do país e, consequentemente, na vida das pessoas. E tudo isso acaba contribuindo para que as pessoas se sintam cada vez mais ansiosas. Todos esses fatores acabam influenciando na saúde mental das pessoas. Muitas pessoas não prestam atenção nisso, mas todo o entorno acaba impactando, ou de forma positiva, pode impactar, ou de forma positiva, ou de forma negativa na construção da saúde mental. Pode ter um impacto positivo ou negativo na saúde mental da pessoa. E apesar de não ser possível determinar uma causa universal para a ansiedade, porque cada pessoa tem uma história e ela desenvolve a ansiedade por conta dessa história, muitos estudos indicam que o meio ele tem uma influência muito grande na formação da ansiedade. Não é possível, quando a gente fala de pessoas, cada pessoa desenvolve a ansiedade por um ponto de vista diferente, por fatores diferentes, mas o meio, é bem legal começar a observar que o meio em que você vive, ele contribui para que você desenvolva um problema com a sua ansiedade, ele tem um impacto positivo ou negativo no desenvolvimento do seu problema com a ansiedade, e qualquer pessoa pode desenvolver ansiedade em algum momento da vida. Não é preciso haver só uma predisposição genética ou algum episódio traumático para que você consiga desenvolver o seu problema com a ansiedade. Para pensar que o seu meio, todos esses fatores que fazem parte da sua vida também contribuem para o desenvolvimento do seu problema com a ansiedade. Mas e aí, quais são os principais sintomas da ansiedade? Quais são os sintomas físicos da ansiedade? Alguns sintomas físicos da ansiedade são semelhantes a algumas outras doenças, como gastrite ou até algumas doenças cardiovasculares. E isso gera muita confusão e medo, porque os sintomas eles são muito parecidos, então a pessoa acaba, nossa, tô tendo uma crise do coração aqui, tô tendo um ataque cardíaco, quando que na realidade pode ser um problema relacionado com a ansiedade, pode ser um sintoma que é um sintoma de um problema com a ansiedade, mas a pessoa não consegue identificar isso. E ela acaba tendo problemas, né? Ela acaba achando que está morrendo, porque o ponto de vista do ansioso, o pensamento que vem sempre na mente do ansioso é o pior pensamento possível, o pior cenário possível que pode acontecer. E às vezes ela pode estar confundindo esse sintoma ansioso, por exemplo, com um ataque cardíaco. Então, quais são esses principais sintomas? A dor no peito. A dor no peito, ela é um sintoma característico de uma crise de ansiedade. Esse é um sintoma físico da ansiedade que costuma assustar muito as pessoas. A pessoa ela pode achar que ela está tendo um ataque cardíaco e aí ela vai logo para o pronto-socorro. É bem comum as pessoas irem para o pronto-socorro, procurar um pronto-socorro para poder identificar se está ou não tendo um ataque cardíaco. E na maioria das vezes o médico ele analisa a pessoa, ele faz os exames necessários e acaba indicando que a pessoa procure um profissional da saúde mental para poder estar tratando o problema dela com a ansiedade. Respiração ofegante ou falta de ar. Esse é um outro sintoma que caracteriza
uma crise de ansiedade, que faz parte da vida de uma pessoa que sofre com ansiedade. A respiração ofegante pode assustar a pessoa durante uma crise de ansiedade. Imagine uma pessoa que ela tem ali a palpitação, que ela tem uma dor no peito e fica com a respiração ofegante. Ela realmente vai achar que ela está tendo algum problema cardíaco, algum problema com uma doença cardiovascular. Outro problema também que é bem comum em pessoas outro sintoma que é bem comum em pessoas que sofrem com ansiedade é a sudorese. A sudorese é um dos sintomas físicos da ansiedade que pode acompanhar em diversas situações. Ela pode acompanhar esse ansioso em diversas situações, não só quando esse ansioso ele está estressado. Então a pessoa, quando ela está ansiosa, ela pode suar de forma excessiva e assim, não só no momento que ela está estressada, mas em vários outros momentos, porque ela sempre vai estar... É como se fosse a pessoa vai estar desencadeando isso em algumas situações específicas. Então é bem importante começar a entender essa dor no peito, esse suor, essa respiração ofegante, falta de ar. Mas muitas vezes a sudorese ela não faz parte de uma situação estressante. Em algumas outras situações a pessoa pode se sentir ansiosa e suar um pouquinho mais de forma excessiva. Um outro sintoma físico da ansiedade são os tremores no corpo. Quando a gente está ansioso, o nosso corpo ele se prepara para lidar com o causador dessa apreensão. Ele se prepara para poder lidar com esse perigo. O ansioso está sempre antecipando um possível perigo, sempre tendo pensamentos de perigo, de catástrofe. Então, quando a gente se prepara para poder lidar com esse perigo, os nossos membros eles se preparam para agir. É como se você tivesse que agir naquele determinado momento para poder ou se defender ou para poder atacar essa possível ameaça que você está tendo nesse determinado ambiente. A ansiedade, como eu disse, é essa antecipação do perigo, então você se prepara para fugir, para evitar esse perigo. É uma antecipação e você se antecipa para não poder passar por esse perigo que você está imaginando ou está antecipando na sua mente. Então essa antecipação ela acaba tendo o resultado de uma sensação de tremor e espasmo. Os membros eles se preparam para agir e você acaba tendo com essa antecipação você acaba desenvolvendo uma sensação de tremor e uma sensação de espasmos. E também tem a tensão muscular. Se sentir frequentemente com sentimentos de medo, sentimentos negativos, acaba contribuindo para que você desenvolva uma apreensão e isso acaba afetando o seu corpo físico. Essa apreensão, esse constante medo, ele acaba afetando o seu corpo físico. Então você está sempre tendo uma tensão muscular, você está se preparando. Os músculos eles ficam tensionados, prontos para reagir a uma possível ameaça. Então, para a pessoa ansiosa, algum fator dentro do ambiente acaba desencadeando uma ameaça e o músculo ele se prepara para poder lidar com esse possível perigo. Então essa tensão muscular faz parte dos sintomas físicos da ansiedade. Então os principais sintomas físicos a gente falou foi a dor no peito, foi a falta de ar, foi a sudorese, foi o tremor, foi a tensão muscular. Esses são alguns sintomas físicos que são característicos de pessoas que sofrem com ansiedade. Continua assistindo esse vídeo que você vai conseguir identificar, porque muitas vezes as pessoas confundem a ansiedade como algo que veio do nada, ou que a pessoa que tem ansiedade ela é frescurenta, ou que ela por escolha está vendo medo em tudo. Então continua assistindo, que você vai conseguir entender através de uma estrutura de análise como que a ansiedade ela pode ser construída na vida de uma pessoa. Quais são os fatores que podem contribuir para que a pessoa desenvolva esses sintomas físicos que acabam atrapalhando a vida dessa pessoa ansiosa, que faz com que ela deixe de fazer algumas coisas, que torna a vida da pessoa uma vida ruim, uma vida disfuncional e que ela não consegue se desenvolver, não consegue ter um bom relacionamento, não consegue ter uma boa vida profissional, não consegue fazer as coisas que ela gostaria. Porque dentro de uma crise de ansiedade, quando ela está tendo uma crise de ansiedade, ela desenvolve esses sintomas. E muitas vezes, como eu já disse, ela tem medo de ir a um determinado local ou ela tem medo de fazer alguma coisa. E quando ela for fazer isso, quando ela estiver exposta dentro de algum lugar, ela desenvolver esses sintomas. E todo mundo ficar achando, julgando e falando que ela é uma pessoa louca ou várias outras coisas que as pessoas que não têm muitas informações sobre a ansiedade elas acabam tendo, né?
sobre essa crise de ansiedade que a pessoa ela acaba desenvolvendo. Então ela deixa de fazer as coisas, a vida dela se torna uma vida disfuncional, não torna uma vida funcional onde ela consegue fazer as coisas que normalmente ela faria antes, que ela fazia antes, né? Então ela acaba deixando de fazer essas coisas por conta desses sintomas físicos. E esses sintomas físicos também eles causam muito medo, muito como é característica de uma pessoa ansiosa sempre estar vendo tudo por um ponto de vista negativo, faz com que ela ache que está tendo uma doença terminal ou está tendo algum problema no coração. Isso contribui para que o medo aumente mais ainda e torne a vida desse ansioso ainda pior. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês conseguirem entender como a ansiedade ela atrapalha a vida da pessoa e como esses sintomas físicos também podem atrapalhar. Como todos esses fatores, que aí mais para frente do vídeo também eu vou estar falando sobre os fatores que desenvolvem o problema com a ansiedade, eles atrapalham a vida de uma pessoa que sofre com a ansiedade. E aqui eu trouxe um exemplo para que você consiga entender. Imagina uma pessoa que durante vários anos vem se preparando para poder passar em um concurso público. Essa pessoa sempre quis ter estabilidade e segurança na vida profissional. Tem estudado muito, já fez várias provas, mas ainda não conseguiu ter sucesso em nenhuma dessas tentativas. Seus familiares ficam cobrando para que ela comece a arrumar um emprego, porque ela não consegue passar. Imagina que essa pessoa já vem há anos tentando ter essa estabilidade dentro de um emprego, tentando realizar esse sonho que é ter um emprego legal, com uma estabilidade e ter uma segurança financeira, mas ela não consegue. E a família vem cobrando ela para arrumar um emprego, porque já está na hora de arrumar emprego, está tentando e não consegue, já está na hora de arrumar emprego. Ela acabou desenvolvendo crises de ansiedade e está se sentindo muito pressionada entre continuar indo atrás dos seus sonhos e parar tudo para poder procurar um emprego formal. O emprego, entregar os currículos para poder tá arrumando algum tipo de emprego. Aqui fica claro como o ambiente e as pessoas que fazem parte desse ambiente estão impactando na construção da ansiedade dessa pessoa. E essa pessoa provavelmente ela vai desenvolver alguns sintomas físicos por conta dessa pressão. Então começa a prestar atenção, como eu disse lá no início, não é só a genética. A genética ela tem uma influência na formação, na construção do seu problema com a ansiedade. Mas o ambiente em que você faz parte, as pessoas que fazem parte desse ambiente, eles também têm uma influência na construção da sua ansiedade e consequentemente na construção dos seus sintomas físicos, na forma como você desenvolveu os seus sintomas físicos. Então para ficar um pouquinho mais claro, eu vou trazer aqui para vocês uma estrutura de análise que eu sempre trago em todo vídeo para que as pessoas consigam entender como a ansiedade ela é formada, ela é constituída, quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento da ansiedade e para que você consiga identificar aí no seu caso. Você está tendo crise de ansiedade, você está tendo sintomas físicos da ansiedade, provavelmente algum desses fatores contribuíram para que você desenvolvesse os sintomas com a ansiedade. Na realidade, o conjunto desses fatores podem contribuir para que você desenvolva o problema com a ansiedade e, consequentemente, desenvolva sintomas físicos. E é legal você estar analisando para que você consiga entender. E entendendo fica mais fácil você lidar com esse problema e desconstruir esse problema. Então vamos aí para essa estrutura de análise. Primeiro é legal você começar a observar como a sua história impacta na construção da sua ansiedade. Segundo, analisar como essa sua história impacta na construção do seu ponto de vista. O seu ponto de vista sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre o seu futuro. Terceiro, como esse ponto de vista impacta na construção dos seus pensamentos. Como esses pensamentos impactam na construção dos seus sentimentos, como esses sentimentos constroem os seus comportamentos e qual é o reflexo desses comportamentos na sua vida. Então a sua história impacta na construção do seu ponto de vista, que contribui para o desenvolvimento dos seus pensamentos, que contribui para o desenvolvimento dos seus sentimentos, que contribui para o desenvolvimento dos seus comportamentos e esses comportamentos têm reflexos na sua vida. A sua ansiedade é reflexo de diversos fatores e dentre esses fatores estão esses fatores aqui: sua história, o seu ponto de vista, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos, e aí você analisa qual é o reflexo na sua vida. Uma pessoa que tem crise de ansiedade desenvolve sintomas físicos aí de dor no peito, sudorese, tensão muscular, falta de ar, tontura, que tem alguns outros sintomas que eu acabei não falando. Então ela acaba desenvolvendo uma vida um comportamento que é um comportamento de evitar ir a lugares, evitar fazer coisas, e isso acaba atrapalhando a vida dela, acaba atrapalhando a vida profissional, a vida financeira, a vida familiar, a vida amorosa, e acaba tornando a vida da pessoa muito ruim.
ruim. A sua história e as pessoas que fizeram parte dessa história, eles contribuem para o desenvolvimento disso. Uma pessoa que passa por situações pode ter desenvolvido um ponto de vista de capacidade. Uma pessoa que durante a história passa por algumas situações que não são situações tão legais assim, dentro dos relacionamentos que ela teve, dentro do relacionamento familiar, do grupo de amigos, algum relacionamento amoroso, durante toda essa história, pode contribuir para que ela desenvolva um ponto de vista negativo sobre ela, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o futuro. Se ela é uma pessoa incapaz, as pessoas sempre vão estar julgando ela. Se as pessoas vão estar julgando ela, então ela sempre vai se sentir acuada, então ela não vai querer ir naquele determinado lugar ou fazer uma determinada tarefa por medo do julgamento das pessoas. Então, uma pessoa que passa por uma situação dessa, por exemplo, que foi aí do nosso exemplo, ela pode desenvolver um ponto de vista ruim sobre ela mesma, de que ela é incapaz e alguns pensamentos como assim, nunca nada dá certo pra mim, eu sou um tremendo fracasso, as pessoas sempre vão me achar um fracassado ou uma fracassada. Ela pode se sentir com medo de falhar. Ao invés de ela ir preparada para um próximo concurso ou focar nos estudos, ela pode desenvolver um medo de falhar, e esse medo pode fazer com que ela não chegue preparada para essa prova. Ela pode desenvolver um medo do julgamento das outras pessoas. Ela pode ter alguns comportamentos como evitar falar ou evitar fazer novas tentativas de prova por medo de falhar e realmente comprovar aquilo que as pessoas acham que ela é, que é uma pessoa incapaz. Ela pode ter um comportamento de evitar expor as insatisfações dela, sabe? Ali ela tá tentando, não importa o tempo que ela tá tentando, esse é o sonho dela. E as pessoas têm dado um feedback negativo para ela. Então ela pode estar tentando evitar, ela evita se expor, ela evita falar sobre aquilo que ela quer desenvolver por medo do julgamento das outras pessoas sobre o que ela quer ser, sobre o que ela quer fazer. Então ela evita expor as suas vontades e também evita expor as suas opiniões para não ser julgada pelas outras pessoas. E qual é o reflexo disso na vida dessa pessoa ansiosa? Ela pode desenvolver a habilidade, ou ela pode deixar, né? Ela pode não conseguir realizar os sonhos dela, porque ela tem medo do julgamento das outras pessoas, ela se vê como uma pessoa incapaz, ela evita expor as opiniões dela, ela evita desenvolver aquilo que ela gostaria de desenvolver, então ela deixa de realizar os sonhos dela. Ela acaba desenvolvendo uma vida cheia de insatisfações, porque ao invés dela lutar por tudo aquilo que ela sempre quis, ela deixa aquilo ali de lado para poder ser o que querem que ela seja, para poder dar conta da expectativa das outras pessoas sobre ela, para poder dar conta das demandas das outras pessoas sobre ela. Então, ela pode acabar desenvolvendo uma vida cheia de insatisfação, de frustração e acabar se sentindo cada vez pior. Porque quando aqui a gente já falou sobre o reflexo do ambiente, então essa pessoa, se ela deixa de realizar o sonho dela, se ela vive uma vida que não foi uma vida construída por ela, uma vida que foi construída por fatores que ela quis desenvolver, ela pode desenvolver uma vida cheia de insatisfações. E uma vida cheia de insatisfações pode contribuir para que ela se sinta cada vez pior. E ela pode acabar tendo problema no relacionamento amoroso, pode acabar tendo problemas no trabalho, porque ela não faz aquilo que ela ama. Ela acabou sendo levada pelo ponto de vista das outras pessoas, pela cobrança das outras pessoas. Então ela não se desempenha tão bem. Pode começar muito bem, mas ela vai acabar, o rendimento dela vai acabar caindo. Então ela pode desenvolver um problema no trabalho. E também problema na relação familiar. Como eu disse, por ela construir um ambiente, por ela construir a vida, uma vida totalmente baseada no que o outro quer para ela e não no que ela quer, ela pode ter problema nesses três fatores, no relacionamento, no trabalho e na relação familiar. Pode não ter uma relação familiar tão legal com o marido, com os filhos, ou com o pai, ou com a mãe, e acaba até desenvolvendo um descontrole no nível de ansiedade dela, porque isso contribui para que ela, volta, né, para que ela isso acaba contribuindo para que ela tenha um ponto de vista negativo sobre ela mesma, um ponto de vista pior ainda sobre ela mesma, de realmente não ser incapaz, de estar tudo muito ruim, dela ser uma pessoa ruim, e isso contribui para que ela desenvolva pensamentos ruins, sentimentos ruins e se comporte de uma forma pior ainda. E aí ela acaba tendo alguns sintomas. O ambiente em que ela vive o entorno dela está tão ruim, ela se sente de uma forma muito, muito mal, tem pensamentos ruins, se sente mal, se comporta de uma
forma totalmente disfuncional, de uma forma totalmente ruim e acaba tendo alguns sintomas. Porque se você parar para pensar, a vida dessa pessoa que deixou todos os sonhos de lado por medo do julgamento das outras pessoas, que desenvolveu esse problema com a ansiedade por ter desenvolvido um ponto de vista de que ela não é tão boa assim, que ela sempre falha, que ela não tem capacidade, ela vai ter todos os pensamentos, sentimentos, comportamentos, e aí ela acaba desenvolvendo um entorno totalmente ruim, totalmente disfuncional, uma vida que não é a vida que ela gostaria de viver. E aí ela acaba desenvolvendo alguns sintomas como dor no peito, taquicardia, respiração ofegante ou falta de ar, sudorese, tremores no corpo e tensão muscular. Só que algumas pessoas elas não têm consciência de que na realidade esse sintoma ele pode ser o final de todo um processo. Quando eu falei aqui da estrutura de análise, eu estava falando sobre a sua história, seu ponto de vista, pensamentos, sentimentos, comportamento e reflexo desse comportamento. O reflexo de tudo isso pode ser a construção de uma vida insatisfatória, a construção de uma vida que não é a vida que você gostaria para você. Então para analisar o quanto que o julgamento das outras pessoas pode ter contribuído, o quanto que a sua história, os fatores que aconteceram na sua história podem ter contribuído para o desenvolvimento do seu ponto de vista. E esse ponto de vista pode ser o responsável por todos esses pensamentos ansiosos, por esses sentimentos ruins e por esse comportamento que é evitar lutar pelos seus sonhos, evitar se desenvolver, evitar criar coisas boas para você. Evitar criar uma vida que faz sentido para você. E quando você evita tudo isso, quando você é direcionado pelo julgamento das outras pessoas, você vai ter um ambiente, o ambiente em que você vive, você vai construir uma vida que não é uma vida funcional para você, é uma vida ruim, é uma vida que te faz mal. E você cada vez mais vai se sentir ansioso ou ansiosa, e aí você vai desenvolver esses sintomas. E talvez esses sintomas, eles estão querendo falar para você que é hora de mudar, é necessário começar a se enxergar, é necessário se olhar de uma forma diferente, olhar os seus objetivos, olhar os seus sonhos de uma forma diferente e começar a lutar um pouquinho mais por você, começar a lutar pelo que faz sentido para você, porque provavelmente os sintomas eles são a ponta do iceberg aí que demonstra que tá tudo ruim, tá tudo as coisas, a vida que você tá levando é uma vida que tá te fazendo mal. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor os sintomas físicos das pessoas que sofrem com ansiedade. Se você tem esses sintomas físicos, começa a analisar esses fatores que eu falei aqui para vocês, como esses fatores eles foram construídos, quais foram as coisas que contribuíram para o desenvolvimento da sua ansiedade. Parabéns por tá consumindo um conteúdo que vai te ajudar a entender um pouquinho mais a sua ansiedade, que vai te ajudar a construir uma vida diferente da que você está levando, uma vida diferente da que você desenvolveu, e que provavelmente se você desenvolveu os sintomas físicos da ansiedade, é uma vida que não faz bem para você. Então começa a analisar no seu dia a dia, durante toda a sua história, o seu ponto de vista sobre você, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos e os reflexos. Quais têm sido os reflexos na sua vida. Então é isso, pessoal. Eu sou o Albano, esse aqui foi o Ansiedade em Pautas. Nesse vídeo eu falei um pouquinho mais sobre os sintomas físicos da ansiedade. A gente viu a estrutura de análise, eu falei sobre a história dessa pessoa que deixou o sonho de lado, que deixou o objetivo de lado por conta da cobrança externa, por conta da cobrança das pessoas que fazem parte do ambiente dela. A gente viu um pouquinho mais sobre os sintomas físicos. A gente viu que você pode desenvolver uma vida que é totalmente disfuncional para você, uma vida que é totalmente insatisfatória para você. E isso pode contribuir para que você desenvolva sintomas de ansiedade, para que você desenvolva crises de ansiedade e até mesmo um transtorno de ansiedade. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se você tem problema com ansiedade, saiba que a ansiedade ela tem controle. Existem formas de dominar a sua ansiedade. Aqui no canal do YouTube, no Facebook e no Instagram, eu trago bastante conteúdo falando sobre a ansiedade, trazendo dicas para que você consiga entender e controlar a sua ansiedade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo faça sentido para você. Parabéns por estar procurando conteúdo que mude a sua vida, que te ajude a entender e mudar um pouquinho o seu problema com a ansiedade. Espero que você tenha gostado, muito obrigado e até o próximo vídeo.